Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você, e hoje vamos falar sobre a presença de psicólogos nos esportes. É imprescindível a presença de psicólogos nos esportes. Mas o que psicólogo tem a ver com esporte? Tem a ver tudo, tudo. Né? A gente tem a ideia, costumamos ter a ideia de que o esporte basta você ter um preparo físico ali para executar determinados comportamentos, determinados movimentos, para que você tenha ali o desempenho. Só que a gente não pode mais ter essa visão. Né? Essa visão é uma visão ultrapassada. Um sujeito, para que ele tenha um bom domínio do corpo, ele tenha um bom condicionamento físico, ele também precisa ter uma boa condição emocional. Uma boa condição emocional. A saúde do sujeito, a condição de saúde, ela precisa ser vista de uma forma integral. Não se vê mais saúde só como em seus aspectos físicos. Nós temos que ver a saúde como um todo, em seus aspectos emocionais, em seus aspectos sociais. Alguns falam até em seus aspectos espirituais. Né? Não estou falando de religião. E enfim, a saúde precisa ser vista como um todo. E na prática esportiva também. A prática esportiva não é diferente. Então, a presença de psicólogos no ambiente esportivo é fundamental para a saúde psíquica dos esportistas, da equipe esportiva, todo mundo ali que participa daquela prática esportiva, que não é só o atleta, né? Não são só os atletas ali. Há toda uma equipe por trás daqueles atletas. Né? Muitas vezes ali tem médicos, tem massagistas, tem treinadores, tem uma série de profissionais ali também que precisa muitas vezes de apoio psicológico também. Por que uma equipe muitas vezes não tem entrosamento? Por que um jogador, muitas vezes lá na várzea, antes de jogar um jogo oficial, ele joga muito bem lá na várzea, lá no campinho de futebol do bairro dele, quando ele vai jogar num jogo oficial, ele não tem o desempenho esperado. O que acontece com esse jogador? Quem pode responder isso é o psicólogo. Quem pode auxiliar esse atleta é o psicólogo. Né? Então, eu vejo que o Brasil é um país que cuida muito. O Brasil é um país que a gente não zela pelo esporte, a gente zela pelo futebol. Parece que o único esporte que existe no Brasil é futebol. As coisas estão começando a mudar, claro, mas eu vou falar aqui de esporte como um todo, não só de futebol. Então, assim, faça urgente a presença de psicólogos no esporte. Psicólogos e psicólogas, né, no esporte. Por que ainda há resistência sobre a presença de psicólogos nas escolas? Justamente porque as pessoas, e acredito eu, que as pessoas desconheçam o papel do psicólogo. As pessoas pensam muitas vezes que é só um psicólogo clínico que vai lá fazer atendimento e tal. E não é só isso. O psicólogo do esporte, ele pode trabalhar com prevenção, com promoção de saúde mental, ele pode usar uma série de ferramentas ali com aquela equipe esportiva, com aquela equipe ali, para que aquela equipe tenha um desempenho, para que aquela equipe saiba lidar com derrotas, saiba lidar com vitórias, né? Saiba lidar com aquele novo estilo de vida. Hoje mesmo, estava vendo uma reportagem sobre um jogador de futebol, né? Ficou rico de repente, deve estar ganhando bem, ficou rico de repente, foi morar num condomínio, já está dando problema no condomínio lá. É festa, é música alta, bateu o carro lá porque estava bêbado, bateu o carro lá no muro do vizinho, o vizinho não gostou, obviamente. Né? Quer dizer, o sujeito não está preparado, ele não está preparado para ter dinheiro, ele não está preparado com a fama, ele não está preparado para o sucesso. Né? Se continuar desse jeito, com certeza vai ter gente se aproveitando dele, que ele chama, ele pode até achar que é amigo, mas vai estar se aproveitando dele. Possivelmente ele pode, mais para frente, ficar pobre de novo, porque não tem habilidades emocionais para lidar com essa nova situação de vida. Então, a presença de psicólogo é importantíssima
E as equipes técnicas, os comitês aí, as confederações de esportes, de todos os esportes, devem se atentar a isso, né? Olha só essa reportagem aqui do portal Fora de Campo, né? Medina, Phelps, Iniesta, relembre atletas que já falaram abertamente sobre depressão. Os esportistas procuraram ajuda psicológica ou de treinadores que deram apoio nos momentos mais difíceis. Às vezes o treinador ele tem até boa vontade, claro, ele vai tentar auxiliar ali, falar da experiência dele, mas muitas vezes ele não tem conhecimento técnico. Precisa realmente de um profissional bem treinado, um profissional bem treinado ali para dar suporte para esses atletas, né? Olha só uma reportagem aqui do R7 de 2023. CR7, eu acho que é o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, Medina, Imperador. Veja atletas que, como Valdívia, tiveram problemas de saúde mental. Ex-Palmeiras, jogador foi internado em clínica psiquiátrica e reforçou a importância de pedir ajuda quando se sofre com problemas. Olha só que triste, né? Chegou a ser internado em clínica psiquiátrica. Porque não é fácil mesmo você lidar com fama. Outra coisa também, né? Não é nem esporte, mas essa inadequação, essa ausência de habilidades. Esses funkeiros, por exemplo. Muitas vezes, alguns eles têm uma ascensão muito rápida de vida. Eles começam a ganhar dinheiro, muito rápido. Eles não sabem lidar. Vários já foram assassinados. Vários já foram assassinados. Possivelmente estão envolvidos com gente inadequada, gente que eles acham que são amigos, porque não têm habilidades sociais para estabelecer um bom círculo de amizades. Geralmente muitos acabam se envolvendo com droga, com criminalidade. Enfim, eles não têm habilidades emocionais de lidar com aquela nova etapa da vida dele. Possivelmente não tinha habilidades nem para lidar com a antiga, mas também, não, obviamente, não vai ter com essa nova também. Então, assim, os funkeiros também eram, né, bom aí consultarem psicólogos, né, para que os auxiliem aí também nessa nova etapa da vida deles. Olha só, esse portal Itatiaia Sports, né, psicóloga do time Brasil, revela 70% dos atletas têm problemas de saúde mental. Isso é um índice altíssimo. Psicóloga comentou sobre a morte de Valesca e sobre casos de ansiedade e depressão em atletas. Reportagem de 2023. Quer dizer, 70% dos atletas, né, eu não sei se ela chutou, se existe alguma estatística nesse sentido, alguma estatística baseada em estudo, mas é um número alto. E eu acredito que como ela está envolvida nisso, eu acredito que ela tenha um certo conhecimento de causa. Mas que o número de atletas com problema mental é alto, porque a quantidade de problema mental na sociedade também é alto. E entre atletas não vai ser diferente, né? A psicologia do esporte é uma área da psicologia que se concentra no estudo e na aplicação dos princípios psicológicos no contexto esportivo. Resumidamente, ela abrange. Então, assim, a psicologia, né, como eu disse, a psicologia do esporte, ela não vai atuar só com psicologia clínica ali com os atletas, senão era mais fácil. A psicologia do esporte tem todo um estudo do ambiente esportivo. O psicólogo ele usa as ferramentas da psicologia no ambiente esportivo, né? Vamos lá, atuação no desempenho. Ajuda os atletas a melhorarem seu desempenho por meio de treinamento mental, desenvolvimento de habilidades psicológicas como foco, motivação, autoconfiança e controle emocional. Se um esportista não tiver disciplina, por exemplo, ele não vai bem nos esportes, não vai bem nos atletas. Ele pode até ter habilidades esportivas, mas no final ele fracassa, porque não tem habilidade emocional. Habilidade emocional, inteligência emocional, como o Daniel Goleman diz, né? Essa inteligência emocional precisa estar atrelada também ao preparo intelectual, ao preparo físico. Se você não tiver, isso não adianta você ter o preparo físico e não ter um preparo emocional. Bem-estar. Promove o bem-estar emocional e mental dos atletas, ajudando-os a lidar com a pressão, o estresse, a ansiedade, as lesões e outros desafios psicológicos que podem surgir no esporte. Promover saúde mental, promover
saúde preventiva, né? Saúde preventiva, promover ali saúde mental para que os atletas, a equipe ali esportiva, saiba lidar com certas situações antes que elas ocorram, ou antes que elas se cristalizem, né? Relacionamentos. Aborda a dinâmica dos relacionamentos dentro das equipes esportivas, incluindo comunicação eficaz, liderança, coesão de equipe e resolução de conflitos. Se um time de futebol, por exemplo, as seleções brasileiras que tem muitos problemas, por exemplo, estrelismo, né? O sujeito quer fazer gol para ele, não para a equipe. A imprensa reforça muito isso, né? Falando sobre o desempenho do jogador e não da equipe. A imprensa reforça muito esse individualismo no esporte, que vem fazendo com que a seleção brasileira só tome bomba por aí, né? Então, assim, as pessoas entendem de esporte, as pessoas analisam ali, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas há todo um arcabouço psicológico ali por trás que está sustentando aquela atuação da seleção brasileira, essa atuação negativa da seleção brasileira em muitos casos. Da seleção brasileira de futebol, que eu digo. Recuperação. Auxilia atletas na recuperação de lesões físicas e psicológicas, bem como no desenvolvimento de estratégias de coping para lidar com a adversidade e a derrota. Quer dizer, precisa aprender a lidar com a derrota, precisa aprender a lidar com a vitória, como eu estava dizendo, né? Lesões físicas, lesões psicológicas. Quer dizer, a lesão física, às vezes o atleta ali vai ficar sem jogar numa competição importante por causa de uma lesão física. Muitas vezes ele pode ali, dependendo do preparo emocional dele, aquilo pode afetá-lo muito e pode prejudicá-lo em outras atuações no futuro. Desenvolvimento pessoal. Contribui para o desenvolvimento pessoal dos atletas, promovendo a autoconsciência, o autoconhecimento, a autodeterminação, além de ajudá-los a estabelecer metas e alcançar seu potencial máximo, tanto no esporte quanto na vida. Quer dizer, desenvolvimento pessoal é importantíssimo. Inclusive, eu interrompo aqui um minutinho para convidar vocês a participarem do Patreon, que o endereço está aí na descrição do vídeo. Tem alguns grupos lá, é uma espécie de grupo de estudo permanente, uma comunidade, tem ali a comunidade justamente de desenvolvimento pessoal, onde ali eu vou postar material e os outros membros irão discutir esses materiais, tudo, sobre desenvolvimento pessoal. Como devemos atuar como cidadãos trabalhadores, como membros de uma família, ou como um cidadão que é sozinho na vida, como agir com as amizades, como se comportar diante desse mundo caótico. Muitas pessoas estão indo aí, estão caindo em golpes, estão caindo em drogas, em vícios, com amizades pouco indicadas, porque justamente não tem o seu desenvolvimento pessoal. Ela não está desenvolvida como ser humano. Então, eu aproveito para convidar você aí a participar do Patreon. Tem outras comunidades lá, dá uma olhada lá nas assinaturas, e com certeza você vai gostar, vai te fazer muito bem aí na sua vida. Eu preparo material com muito carinho, com muita dedicação para postar lá. Esses são apenas alguns dos aspectos abordados pela psicologia do esporte que desempenham um papel importante no sucesso e no bem-estar dos atletas em todas as modalidades esportivas. Então, como vocês puderam ver aqui, isso é só um pouco aqui do que a psicologia do esporte pode fazer, né? E é imprescindível a presença de psicólogos, né? E por último, né, para a gente encerrar, o que a atitude de Neymar ao recusar psicólogos na seleção brasileira nos ensina? Olha só o que ele diz: não sou louco, diz o jogador. O Neymar, né, está bastante desinformado sobre a atuação da psicologia. A psicologia não lida só com o louco, a gente lida também com canalhas, né? A gente pode lidar também com problemas existenciais, a gente pode lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa, não é só com loucos. Qualquer tipo de pessoa, a psicologia está habilitada a lidar.
pessoas que pessoas estão passando por uma fase difícil, não só com pessoas que estão com uma psicopatologia. Então, o seu Neymar aqui está bastante mal informado, está dando um mau exemplo, falando bobagem que ele não sabe, né? Dando mais um mau exemplo, né? Que o Neymar dá aí, né? Falando bobagem sobre a psicologia que ele desconhece, né? Que ele desconhece. Inclusive ele deveria se informar um pouco mais sobre o assunto. Então, o Neymar, né? Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, acho difícil, mas eu acredito que ele poderia se informar mais, né? Porque só assistir esse vídeo, ele pode ver que a psicologia dentro, né, numa equipe esportiva, pode ajudar muito, pode auxiliar muito, né? Auxiliar muito o desempenho dessa seleção. Não basta condicionamento físico, a pessoa precisa ter um condicionamento emocional também. Caráter também ajuda, né? Caráter ajuda e uma pena que nem todos tenham. Então é isso. Queria reforçar aí o convite para o Patreon, né, para a gente não ser canalha, não sonegar impostos, não dar mau exemplo para a juventude, não apoiar inimigos do país. A gente pode também se desenvolver como ser humano, né? Então o Patreon, meu Patreon está aí para ajudar pessoas nesse sentido aí. Então eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até breve.